Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal de áudio, tecnologia e cultura musical aqui no YouTube, e hoje trago-te mais uma review de uma coluna a bateria, desta vez a TampGo. E digo desta vez e digo mais uma review, porque tenho no canal várias reviews de colunas a bateria e vou ainda fazer da HK Move 8 muito brevemente. E aconselho-te a ver esses vídeos para veres qual é a coluna que responde melhor às tuas necessidades para fazeres a compra correta. Eu diria que, basicamente, há dois segmentos diferentes de colunas a bateria. Por um lado, aquelas colunas com um grave profundo, mais viradas para ouvir música, como por exemplo a JBL Party Box, e por outro lado, temos uma série de colunas que, evidentemente, podemos ouvir música, mas também são colunas que têm boa fidelidade para poderes ligar, por exemplo, um microfone ou dois instrumentos, colunas que podem então ser também, por exemplo, para músicos e não só. E esta coluna encaixa-se então mais nesse segmento. E é importante na tua escolha perceber se queres então uma coluna só mais para ouvir música ou uma coluna que pretendes dar-lhe outra utilidade, e aí é melhor então enverdares por colunas deste estilo. Esta é provavelmente a mais barata neste segmento, 399 € à data de hoje. Aconselho-te, já sabes, a Musifex, www.musifex.pt. E este vídeo da TampGo penso ser, até à data, o primeiro em português. Então, vamos lá. Esta é, então, a embalagem. E o que é que vem na embalagem? Além do cabo de alimentação e de um manual rápido, temos, evidentemente, a coluna. E esta é uma coluna simples, para quem pretende colunas sem complicações. Se estás no Brasil, estamos a falar de caixa de som. E simples porquê? Já vamos ver isso a seguir. Vamos falar então das características da coluna e vais perceber que é uma coluna muito fácil de manusear, nada de complicado. Então, temos uma coluna que tem um altifalante de 8 polegadas, e eu estou a dizer aqui um altifalante de 8 polegadas porque o altifalante está, de facto, aqui em cima. O woofer de 8 polegadas está em cima e o tweeter, curiosamente, de 1 polegada está em baixo. E porquê? Isso tem a ver com a questão da bateria. Aqui temos então o compartimento da bateria, que já agora, tirando estes dois parafusos, consegues tirar a bateria e, se tiveres uma suplente, colocares então uma outra bateria. Deixa-me desde já dizer-te que a bateria dá para 12 horas de utilização. Se tiveres uma bateria suplente, podes utilizar um dia inteiro, 24 horas, então a tua TampGo. Demora 3 horas a carregar. Se tiveres então a utilizar a coluna, demora 4 horas. E então é por ter aqui este compartimento da bateria que em baixo é que cabe o tweeter e o woofer foi então para cima. Está então bem pensado. A grelha disfarça bastante essa questão porque pode talvez ser um pouco estranho ver o woofer em cima e o tweeter em baixo. Em termos de som, funciona perfeitamente. A coluna tem 200 watts de pico, atinge um SPL de 115 dB. Dentro desta gama há colunas com mais potência, mas são evidentemente mais caras. Esta, como disse, penso ser a mais barata. Responde a frequências desde 50 Hz a 20 kHz, que são 20.000 Hz, e é uma coluna leve, pesa 8 kg. E é uma coluna que, para transportar, tem então aqui esta pega em cima e é uma coluna evidentemente leve, como também praticamente todas as colunas de 8 polegadas. Relativamente à colocação da coluna, podes então colocá-la a 45 graus para servir de monitor e tem também a furação na medida standard para poderes colocar num tripé. Relativamente ao painel traseiro, botão para ligar a coluna e aqui para introduzires o cabo de alimentação. E aqui temos então o painel no qual vais manusear a coluna e logo a olhar percebes então que tem a tal simplicidade. Temos dois canais com fichas combo. Podes então introduzir um XLR ou um jack 6.3, P10 para os brasileiros, sendo que aqui no canal 1 tens então um botão para poderes selecionar se queres microfone ou entrada de linha. No segundo canal não tens esse botão, tens aqui então um input
em jack 3,5, P2 para os brasileiros, para poderes, por exemplo, ligar através de um cabo próprio, um tablet, um computador, um telemóvel, portanto, um dispositivo para utilizares então através deste input. E é aqui também no canal 2 que temos o Bluetooth. Evidentemente todas estas colunas atualmente têm Bluetooth, podes emparelhar com o teu telemóvel, celular para os brasileiros e evidentemente tocares através então do teu telemóvel. Depois aqui temos o main, que é então o knob para o volume geral. Há um pico ou neste caso chamam-lhe overload. Se acender é porque a coluna está então em esforço. Não há nenhuma indicação de clipe nos canais individuais. Há então sim no master. Aqui temos através de XLR um output para se quiseres então ligar a outra coluna, mas podes aqui utilizar, por exemplo, através do Bluetooth e emparelhar então duas colunas. Se fores então DJ, tens aqui, por exemplo, uma coluna muito boa para teres num cocktail, especialmente se estiveres num sítio onde não há corrente elétrica, a fazer um cocktail na praia ou no meio do campo, tens então a possibilidade de ligares então mais do que uma coluna Thumb Go. Aqui temos 4 presets que dizem respeito a diferentes equalizações. Um que é o primeiro mais virado para ouvir música, acende um LED verde para cada um. Depois temos um mais para voz, se utilizares esta coluna para qualquer ação em que a voz seja o mais importante, será então o preset aconselhado. Depois temos um para monitor e temos um último com sub, que é para se utilizares esta coluna com um subwoofer. Aqui tens então o gráfico te mostra essas mesmas equalizações e podes reparar que, por exemplo, no sub há aqui, digamos, um grande corte no grave, porque o grave, evidentemente, está no sub. Depois temos aqui mais 4 botões que, quando clicas, acende um LED verde no centro do mesmo. Um que é um modo mais para outdoor, para te dar mais punch à coluna. Outro que é o ducking, que tem a ver com aquele efeito tipo rádio, que é, se tiveres um microfone e começares então a falar, ele vai-te reduzir o volume da música. Depois, o terceiro é o Feedback Eliminator, para te eliminar frequências que te possam então causar mais feedback. E por último, temos aqui um que te acende ou apaga esta luz. Eu gosto, por exemplo, nas colunas da Mac, e quase todas têm isto, eu gosto de ter sempre ativo esta questão, porque assim podes estar a alguma distância e verificas se tens ou não a coluna ligada. Se eu desativar aqui, verifica então que a coluna continua ligada, mas não aparecendo aqui esta luz, não sabes então se ela está ligada ou não. Evidentemente, se estiveres a utilizar, vais poder constatar isso mesmo. Mas eu gosto sempre de perceber, quando vou começar, se a coluna está lá ao fundo e está então ligada, e penso que esta luz pode ser útil a esse nível. Já a seguir vou ligar a coluna e vamos ouvir o som com uma música nos 4 presets, apenas para teres uma ideia das diferenças e ouvires também um pouco a coluna, se bem que não sou grande apologista que escolhas a tua coluna por ouvires um vídeo aqui no YouTube, seja meu ou de outra pessoa qualquer, porque uma coluna tem que ser ouvida de perto, não é através de um vídeo que vais perceber como é que é a fidelidade dessa coluna, mas dá-te ainda assim uma ideia, e aqui a minha questão é mais para veres também as possibilidades, então, em termos destes presets. Depois vou também ligar aqui um microfone enquanto estamos a ouvir a música, para ver se isso mesmo é possível, se podes então usar o segundo canal, quer com microfone, quer com música, porque eu mesmo ainda não testei isso. Vou testar isso contigo. Esta coluna, digo-te desde já que pode ser uma coluna muito interessante para DJs ou alguém que de facto precise de colocar música e até falar no microfone, lá está, num local onde não haja eletricidade e que seja então prático utilizar uma coluna a bateria, sendo que, no entanto, para um músico de rua que pode estar a pensar nesta coluna, vejo aqui duas limitações, especialmente uma. Não há reverb aqui. Há uma aplicação onde podes mexer na coluna e às vezes nessas aplicações há efeitos. Aqui na aplicação que já te vou falar a seguir e já te vou mostrar de uma forma muito rápida, não há nada de mais além do que tens aqui na coluna, a não ser poderes fazer mute em cada canal, mas não há efeitos. Não tens então reverb em nenhum dos canais. Também não há em nenhum dos canais Phantom Power.
nem todas as colunas apresentam essa possibilidade. Por exemplo, a e Verse 8 da EV tem essa possibilidade, vê a review no canal, mas aqui não tens então Phantom Power. Mas uma coluna que para DJs, como estava a dizer, para escolas, para alguém que queira a coluna para ser portátil, falar qualquer coisa em que a voz de facto não tenha que ter um grande destaque em termos de canto, digamos assim, o cantor vai sentir a necessidade desse reverb, tens então aqui uma boa possibilidade ao melhor preço do mercado, porque todas as outras são substancialmente mais caras. Para terminar então o vídeo, vamos fazer aqui algumas experiências e aproveitar também a questão da app. É instalares a app Tamp Connect 2, uma app muito simples. Aqui está ela. Basicamente o que eu posso controlar aqui são os 2 canais mais o master. Tenho a possibilidade também de fazer mute e depois fazer tudo aquilo que faço aqui. Estou então a gravar também com um Austrian Audio OC818 que está então aqui na parte da frente da coluna. Vou então colocar música e vamos ver como é que tudo funciona. Tenho então a questão dos volumes, sendo que, evidentemente, a coluna não é digital e eu baixo aqui o volume, mas, evidentemente, o knob aqui não mexe. Uma questão é que eu posso controlar aqui o volume, mas se tiver, por exemplo, aqui o master no mínimo e agora se subir não vai dar. Portanto, tenho que ter aqui o master operacional e depois então controlar aqui também. Uma questão que posso fazer e que aqui na coluna não posso é, se quiser, clico então no mute, repara que ficou aqui o vermelho aceso e é praticamente a única coisa que posso fazer que não posso fazer na coluna. Depois posso então mudar aqui os presets. Neste momento estamos então com o Music. Eu vou colocar o volume um pouco mais alto. Modo de speak, de voz. Modo monitor, ficou ainda com menos grave, e o modo sub, que cortou radicalmente o grave. Vou baixar aqui um pouco a música para que se possa ouvir melhor. Depois tenho exatamente também aqui a possibilidade de modificar a questão de acender ou não o LED, ligar o Feedback Eliminator. Vou ligar aqui o Music Ducking e vamos então fazer aqui uma experiência. Vou voltar a colocar aqui. Se um, dois, som, olá, 1, 2, som. Vou já agora voltar aqui ao modo de Music. 1, 2, som. Bem, e o que é que acontece? Eu estou com o ducking ativado. Deixei de falar, subi o volume, de facto funciona bem. Quando há uma entrada de sinal, o que acontece é que vai baixar então o volume da música. Pode ser útil, por exemplo, para alguém que vá falando e que queira que a música baixe automaticamente sem ter que baixar aqui na app ou na própria coluna, pode então utilizar este Music Ducking. E agora, só uma questão que eu depois acabei por experimentar, que é a questão de, se eu colocar o microfone aqui no segundo canal, eu não tenho praticamente som, porque evidentemente isto não é um pré para microfone e o que acontece é que de facto ele está lá. Se eu desligar aqui a música, vais ver que funciona. 1, 2, som. Olá, 1, 2.
2, som. Vou colocar mais som aqui no microfone. Cá está. Está a captar o microfone. Portanto, é possível teres a música e utilizares o microfone, mas evidentemente não sendo um pré para microfone, não tem então a força e o gain para que possas ouvir o microfone. Se neste canal ligares um instrumento, como por exemplo uma guitarra, aí já vais ter mais som, mas evidentemente o ideal é utilizar o primeiro canal, por exemplo, com um microfone e o segundo com a questão da música ou então como outra fonte, e não misturar tudo, até porque o knob do volume é o mesmo para o segundo canal. Se estiveres então a utilizar várias coisas, mexes no volume, acabas por mexer em tudo. Estamos então perante uma coluna que evidentemente tem uma qualidade boa, mas não é uma qualidade excelente como por exemplo a Everse 8. Ou seja, o que eu te quero dizer é que se de facto tens, por exemplo, 400 euros para gastar numa coluna, aconselho-te esta, porque ficas evidentemente bem servido. Mas se puderes ir aos 700, 800 euros, tens então propostas que, além de mais recursos na coluna, mais recursos na app, mais potência, tens também melhor fidelidade em termos do próprio som da coluna. Espero que este vídeo te tenha sido útil e que te tenha ajudado. Se de alguma forma te ajudou a esclarecer também as tuas dúvidas, conte que, em troca, ajudes também o canal e o que podes fazer, já sabes, é inscrever-te, comentar, deixa o teu comentário, deixa o teu like e partilha nas redes sociais. Obrigado e até à próxima.